noite. Boa noite. Luto e lágrimas na cidade imperial. As mortes confirmadas em Petrópolis já são dezenas, debaixo de toneladas de lama e de entulho que a tempestade devastadora produziu. Em quase um século de medições, nunca houve um volume de chuva tão grande em 24 horas. E num cenário de tragédia, uma vida resgatada. Bombeiros conseguem salvar uma senhora de 100 anos de idade. Em Minas Gerais, as enchentes também deixam cidadãos ilhados e casas cobertas. Veja ainda, a Rússia retira mais tropas da fronteira com a Crimeia. Mas a OTAN desconfia. O presidente Jair Bolsonaro encontra o russo Vladimir Putin. Um vídeo em que um trabalhador aparece acorrentado como se fosse escravizado vira caso de polícia em Goiás. O Jornal Nacional está começando. O governo do estado do Rio já confirmou 94 mortes em Petrópolis, na região serrana do estado. A chuva de terça-feira foi a maior já registrada na cidade em quase 90 anos de medições. Cuidado! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu, gente! Misericórdia, Senhor! Não solte ele não! Olha lá, outra, uma mulher ali! A situação aqui é essa aí, ó. Eu nunca vi isso. Caiu aqui também, ó. O risco de novos deslizamentos era real e apavorante. O que está acontecendo, senhora? Tá descendo tudo lá. Tá caindo tudo. Ai, meu Deus. Mãe, vem pra cá, mãe! Sai daí! Tá caindo mais barreira ainda. Está caindo mais barreira. Ambulância passando, socorrendo um ferido. Toneladas de pedra e lama bloqueavam as ruas e dificultavam o socorro às vítimas. Tá todo mundo ilhado, a gente não consegue chegar em casa. Na verdade, eu estava na estrada. O carro está em outro lugar que não dá para passar nem a pé. Ficamos esperando tirar toda a areia e a gente está indo para casa a pé porque não tem nenhuma via para passar. Essa rua aqui está com pelo menos 1 metro de lama. A gente consegue observar isso vendo a porta daquela loja. Aqui também, pelo menos 10 carros ficaram destruídos, retorcidos. Quando a água baixou, moradores encontraram corpos pela cidade. A gente viu tudo, a gente viu levando tudo, mas a gente conseguiu se salvar, pela graça de Deus. Meu Deus do céu, gente! Depois de 6 horas de chuva forte, a noite e a madrugada exigiram muito dos moradores. Bairros ficaram isolados, ruas bloqueadas por pedras e lama. O socorro demorava a chegar. O desespero levou os irmãos Evandro e Rafael a usarem as mãos para revirar os escombros. Era urgente. Os pais estavam soterrados. O corpo do seu Paulo César foi logo encontrado. Rafael chamava pela mãe. Assoviava, mas não ouvia a resposta. Apenas silêncio.
Meu filho e minha esposa estão em segurança, mas meu pai, infelizmente, minha mãe, coitada, a gente ainda vai perder um tempo ainda para achar ela. Mas os dois sem vida, infelizmente. O menino de 8 anos tinha acabado de ser resgatado. A mãe e o irmão caçula já estavam na ambulância. A encosta desmoronou e a casa veio abaixo. Foi o sofá que aguentou o peso dos escombros e salvou os meninos. Quando amanheceu, moradores ilhados pediam socorro. A sensação que nós temos é que toda essa região assim, aqui parece ter sido bombardeada. Tamanha é a destruição. Os resgates envolviam às vezes voluntários, às vezes bombeiros, às vezes os dois juntos. Cães farejadores participaram das operações de busca. A parte mais dolorosa sempre era retirar o corpo de quem perdeu a vida. Uma cena muito triste, mais um corpo está sendo retirado aqui dessa região do bairro Alto da Serra. Vocês estão vendo a dificuldade dos bombeiros, eles afundam na lama para fazer esse resgate. É um trabalho muito difícil, muito delicado. Com a enxada nas mãos, descalça, a mãe procurava pela filha de 17 anos. Eu já estou perdendo a esperança já. A morte da Maria Eduarda foi confirmada horas depois. Nesta tarde, mais de 24 horas depois do início das chuvas aqui em Petrópolis, os bombeiros se depararam com uma cena muito triste. Apenas a fachada daquela casa está de pé. Lá, uma avó morreu abraçada ao netinho de apenas 3 meses. O bebê também morreu. A mãe da criança teve ferimentos e está internada no bairro Castelânia. Tudo foi arrastado pela correnteza. O Luiz Felipe estava dentro de um carro e conseguiu sair, mas viu outras pessoas sendo levadas pela enxurrada. A barreira atingiu ele primeiro, depois automaticamente já veio me carregando. E quando a gente viu, o carro já estava assim enchendo de lama, a gente começou a socar o vidro. Os pais da Daniela de Almeida, de 31 anos, buscavam pela filha num ônibus cheio d'água. Ela me ligou: mãe, eu tô dentro do ônibus, só que não sai de onde você tá não, que tá chovendo muito. Falei: ah, tá. Depois ela mandou isso aí, que tava chovendo, que já tava entrando água na calçada, aí depois do ônibus. Aí ela mandou outro, a água tava muito forte. Aí ela falou: o ônibus tá balançando pra caramba. Falei: minha filha, sobe em cima do banco, não fica desesperada. Falei: mãe, tá todo mundo nervoso. Depois daí não consegui mais falar com ela. Desde ontem. Não sei mais onde procurar, não sei mesmo, tô desesperada, cara. A cada hora, bombeiros retiravam da terra mais vítimas dos deslizamentos. Diante do tamanho do desafio, um deles para e reza. O outro não consegue segurar a dor e é amparado. Em meio à tristeza, uma vitória, como mostra o repórter Lucas Machado. Os voluntários, corpo de bombeiros, o pessoal do INEA que está aqui trabalhando no resgate, acaba de conseguir resgatar uma idosa de 100 anos, com vida. Ela estava dentro de uma casa que desabou na Rua Teresa, a rua principal do comércio da cidade, muito atingida. Helicópteros dos bombeiros saíram em busca de moradores ilhados. As pessoas eram içadas com uma corda, primeiro idosos. Outro resgate ainda mais difícil. A mãe com o bebê de 8 meses. Ela teve que enfrentar o medo. Precisou segurar a criança com cuidado e firmeza. A entrada no helicóptero demorou alguns segundos. E os dois foram salvos. Aliviada, a Priscila contou que viu o morro desabar em volta da própria casa ontem à noite. Pior cena da vida, de ver assim, casas descendo a 1 metro de distância de mim, assim. Agora, ainda sem desgrudar do filho Paulo Henrique, ela conta o que sentiu no momento do resgate. Foi meio tenso por causa do bebê, né? O rapaz que salvou a gente, ele tentou não apertar muito, tentou assim, da melhor maneira possível que a gente conseguisse subir, né, confortável. Ele ficou muito nervoso, chorou muito. Eu tentei acalmar ele, diminuir o barulho, né, o vento nele. Foi uma sensação de alívio, de vamos sair, vamos ser resgatados, vamos continuar vivos, né? Não foi apenas um carro. A correnteza que tomou a rua era tão forte
que arrastou um monte deles para dentro do rio que corta a cidade. E além dos carros, 2 ônibus completamente destruídos. Essa imagem ilustra bem o que é Petrópolis, uma cidade espremida entre os morros e os rios. Essa aqui é uma das principais vias de acesso ao centro da cidade, onde agora só se chega a pé. Olhando o cenário de destruição nesse ponto da cidade, é difícil até imaginar quando é que a vida vai poder voltar ao normal por aqui. A lama respingou no 4º andar aqui, ó. Ela fez uma onda, derrubou nossa porta de entrada, o portão está aqui, ó, na ponte, e realmente a gente não sabe nem como proceder. Lama pelos pés, pelos braços, pelo corpo inteiro. Foi um dia para tentar limpar a sujeira e contar as perdas. Dá para estimar o teu prejuízo? De 1 milhão para cima. Estoque, tudo, caminhão. O caminhão chegou ontem do Ceasa carregado. Tinha acabado de descarregar o caminhão aí. O prejuízo foi muito grande. O Fábio levou um susto quando chegou na loja e viu o tamanho do estrago. A gente tem responsabilidade, mãe, coisa de cliente. O que eu vou fazer, gente? Alguns perderam carro, mercadoria, muitos perderam móveis, outros a casa inteira. Mas se essa chuva tivesse caído de madrugada, a Michele certamente tinha perdido a vida também. Lá em cima tinha muita pedra, muita terra e desceu tudo. Aí foi acertando as casas que tinham acima até chegar na minha. Aí derrubou a parede do meu quarto, da cozinha, destragou tudo. Aqui era o meu quarto, a cabeceira da minha cama aqui no cantinho, olha, meu colchão dobrou no meio. Meu guarda-roupa, perdi dinheiro que tinha dentro do guarda-roupa, documento, perdi tudo. Segundo a Defesa Civil, foram mais de 170 pontos de deslizamento em Petrópolis. No Morro da Oficina, um pedaço da encosta desceu, abrindo um imenso clarão na paisagem. Segundo a Prefeitura, cerca de 80 casas foram soterradas. Parte da Rua Tereza, um dos principais polos de comércio do estado, foi completamente destruída. O Palácio de Cristal e o Palácio Amarelo, onde funciona a Câmara de Vereadores, ficaram alagados e cheios de lama. Ficou difícil medir a dimensão das coisas, entender o traçado das ruas desfeitas pela terra, onde até mesmo os moradores mais antigos tiveram dificuldade de cruzar. Muitos só queriam ir embora, encontrar para hoje algum lugar seguro onde passar a noite e descansar. Amanhã tem mais trabalho pela frente. Que um fortaleça o outro agora nesse momento pesado que tá. E que cuidem um pouquinho mais um dos outros, né? O olhar tem endereço. A jovem olha na direção da casa que fica bem em frente, no morro agora devastado pela enxurrada. Eu vi tudo caindo, a pedra, mato, árvore, tudo, as casas destruindo. A casa ficou de pé, mas ela e a mãe foram obrigadas a sair. É tristeza, desespero. A minha casa está prestes a desabar. Sem ter para onde ir, buscaram abrigo na paróquia. De ontem para hoje, essa igreja, que fica no bairro Alto da Serra, um dos mais castigados pela enxurrada, e olha só, bem em frente a um morro que desabou, virou abrigo. Esse é um dos muitos espaços na cidade de Petrópolis transformados em teto provisório para quem perdeu tudo ou então para quem teve que deixar a casa em área de risco. Já são mais de 200 pessoas aqui e tem mais gente chegando a todo momento. Famílias expulsas de casa pela avalanche de lama e pelo descaso das autoridades que ignoram o risco, agora dividem o mesmo cômodo. Desconhecidos unidos pela perda. A água levou a casa inteira da Josiele. Ela conseguiu resgatar 2 filhos da lama. O mais velho está no hospital. Desceu a primeira lama e quando a gente correu para a porta, que eu falei para eles correr e sair, eu consegui sair correndo com o soco pequenininho. Quando eu olhei para trás, meus outros 2 filhos não estavam. Josiele ainda procura o marido, que foi resgatado com vida e levado para algum hospital. Ela não sabe qual. Até agora eu não tive notícia. A paróquia também passou a ser um centro de distribuição de doações. Alimentos, cobertores, água, o essencial para sobreviver chega a todo momento, pelas mãos e ombros de voluntários. A ajuda também vem de longe.
No Rio, clubes de futebol, organizações não governamentais, polícias, igrejas abriram as portas para receber as doações. Solidariedade é o que toca meu coração nesse momento. Uma ONG de Petrópolis, criada para ajudar as vítimas da pandemia que passavam fome, agora vai dar comida para quem perdeu tudo na tragédia. A ONG SOS Serra arrecadou dinheiro e foi para um supermercado. Encheu 12 carros. As doações começaram a ser entregues hoje. A gente arrecadou mais de R$1 milhão com doações, é importantíssimo dizer isso. Doações de R$1, R$2, R$5. Não importa o valor, importa que esse ser humano foi criado para viver e para se ajudar. Na paróquia, transformada em abrigo, também encontramos Dona Georgina e a família. Ela teve sorte. Por pouco a casa não foi atingida pelas pedras. Sem outra opção, é para lá que ela pretende voltar depois. E a casinha da gente? A gente derramou suor, cada um de nós tem vontade de voltar para nossa casa. Não tem para onde ir? Não tem. Quem puder ajudar as vítimas de Petrópolis e ainda não souber como fazer isso, tem como escolher para quem doar na plataforma da Globo paraquemdoar.com.br. O volume de chuva em Petrópolis surpreendeu os meteorologistas. Um fenômeno raro, difícil de prever e com alto poder de destruição. O que houve ontem em Petrópolis chamou a atenção dos especialistas para a gigantesca quantidade de chuva que atingiu em poucas horas parte da cidade imperial. Entre 4 da tarde e 7 da noite choveu 230 milímetros, o que era previsto para todo o mês de fevereiro. Cuidado! Pelo amor de Deus! É como se uma caixa de 1 metro quadrado fosse colocada debaixo do temporal e recebesse durante apenas 3 horas água de chuva até alcançar a marca de 23 centímetros. Estamos falando certamente da chuva mais intensa da história da cidade e provavelmente entre as maiores, se não a maior, registradas pelo menos desde que existem medições no Brasil. Para o previsor-chefe do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, trata-se de um evento climático extremo. O fenômeno conhecido como supercélula é um dos mais difíceis de se prever. A eficiência do radar é ir acompanhando o deslocamento e ir tentando avisar antes de que a chuva chegue. Mas neste caso a chuva surgiu em cima de Petrópolis e permaneceu ali praticamente até dissipar. Não existe modelo, metodologia, instrumento, ferramenta possível que permita prever uma chuva dessa magnitude num espaço tão curto, né, num lugar tão pequeno, e num tempo tão rápido. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de chuva que caiu em 24 horas é o maior registrado em Petrópolis desde o início das medições em 1932. A ameaça não vem só do céu. Em terra firme, numa cidade historicamente castigada por inundações e deslizamentos de terra e de pedra, as ações para prevenir desastres e reduzir riscos nunca foram suficientes para evitar sucessivas tragédias. 11 anos depois do maior desastre natural da história do país, que deixou aproximadamente 1.000 mortos e desaparecidos na região serrana do Rio, os avanços foram tímidos. O município de Petrópolis chegou a instalar sirenes de alerta e realizar algumas obras de contenção. Em 2018 foi lançado um plano para a redução de riscos. O estudo mapeou 234 áreas mais vulneráveis a enchentes e deslizamentos e recomendou o reassentamento de mais de 7.000 famílias que vivem em áreas de alto risco, mas pouca coisa saiu do papel. A Folha de São Paulo publicou hoje que o governo do estado do Rio não gastou tudo o que podia na prevenção de tragédias. O Jornal Nacional apurou no portal da Transparência que a gestão de Cláudio Castro tinha mais de 770 milhões de despesas autorizadas, mas apenas 169 milhões foram gastos, só 22% do total. Ano passado, só em limpeza de rios e córregos, foram mais de 200 milhões de reais gastos em mais de 35 municípios, em contenção de encostas, mais de 80 milhões de reais gastos. O que a gente tem que entender é que
O Rio abriu com um contingenciamento muito grande, um déficit de 20 bilhões de reais, e somente no fim do ano, depois que entrou o recurso da SEDAI e outros recursos, que a gente foi tendo um alívio no caixa. Para este professor do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio, as autoridades sabem o que precisa ser feito, mas falta vontade política. Petrópolis é um sítio urbano bastante íngreme, com encostas muito acentuadas e vales muito estreitos. A gente deveria ter tomado atitudes muito severas, dado a fragilidade desses sítios e um crescimento populacional também muito agudo, sem planejamento. É o que eu chamo de amnésia do céu azul, né? O céu fica azul, esquece de se fazer a política que é necessária. Você vai ter outras informações da tragédia em Petrópolis ainda nesta edição.